Olá, obrigada pela sua companhia. Você está no programa Comendo com Prazer até o Fim, leitura comentada em pequenas porções. Eu sou Mônica Benarroz e nutricionista, autora do livro que estamos lendo e comentando. Um livro que fala de modo prático como identificar, perceber e atuar nas dificuldades de alimentação durante a progressão do câncer. Nosso objetivo é te ajudar nesse momento difícil. Por isso, nós estamos lendo capítulo por capítulo do livro Comendo com Prazer até o Fim. O papel da alimentação na vida da pessoa com câncer avançado na perspectiva dos cuidados paliativos. Hoje vamos ler o último capítulo. Nele, eu apresento e discuto 4 casos de maneira bem concreta para ficar claro que cada situação merece um cuidado especial. Vamos à leitura. Capítulo 15, Contando Histórias de Verdade. Epígrafe, abre aspas. A vida não pode ser economizada para amanhã. Acontece sempre no presente. Fecha aspas, Rubem Alves. Vamos ao texto. Contar história é uma atividade milenar e transcultural. Nossa infância é recheada de memórias com histórias que nos foram contadas. Isso nos ajuda a organizar nossas experiências de vida e construir um sentido sobre nós mesmos. Nas consultas de nutrição, contar história é um modo de o doente apresentar suas queixas, expressar suas expectativas e frustrações sobre os tratamentos, suas crenças e mitos relacionados aos alimentos. Essas histórias podem estar carregadas de emoções como culpa, ansiedade, vergonha, confiança, esperança, medo e superação, associadas ou não aos sintomas da doença e dos tratamentos, e às vezes exacerbadas pela situação de estresse emocional vivenciado com a doença. O dia a dia, cuidando de pessoas com câncer avançado e ouvindo suas histórias, me ajudou a crescer e amadurecer na vida profissional e pessoal. Essas histórias suscitam profundas reflexões sobre nossa natureza vulnerável e fugaz. Os conflitos de identidade que vários doentes apresentam devido ao drama de ser portador de uma doença incurável, estigmatizante, debilitante, ameaçadora à vida, que pode deformar e deixar sequelas, normalmente atinge a todos ao seu redor, familiares, amigos, inclusive os profissionais de saúde que os acompanham. O que a alimentação tem a ver com isso? Muita coisa. As questões alimentares e nutricionais se comunicam diretamente com as emoções e as relações afetivas. Quando não resolvidas, elas podem impactar negativamente a qualidade de vida das pessoas, conforme já discutimos nos capítulos anteriores. Daí a necessidade de adequações do padrão alimentar à nova realidade do doente, promovendo conforto e amenizando conflitos familiares que geralmente surgem no percurso. Neste capítulo, eu apresento 4 casos que julgo interessantes, uma vez que costumam provocar reflexões nos alunos durante as minhas aulas. Por isso, acredito que vai produzir o mesmo em você, leitor. Aqui no caso, você ouvinte. Em cada história, percebemos as dificuldades no enfrentamento da doença progressiva, a dor relacionada à finitude, ao medo e à incerteza, a falta de autonomia para decidir o que comer, a fragilidade nos vínculos familiares e a imposição de práticas alimentares indesejáveis. A conduta nutricional apresentada está pautada na perspectiva dos cuidados paliativos. Assim, não há certo nem errado. Pelo contrário, há a busca de fazer o que é possível para ajudar o doente, mediante as suas condições e particularidades. Cada paciente é uma história única. Um detalhe importante: os nomes são fictícios, mas as situações são verdadeiras. Primeira história: caso Coca-Cola. Bruno, um homem maduro de 64 anos, com o diagnóstico de câncer de estômago avançado, havia realizado uma cirurgia para a retirada de todo o estômago, gastrectomia total, quase 2 meses antes da primeira consulta de nutrição. Quando ele compareceu à consulta, acompanhado da esposa e da filha,
Tinha consigo um encaminhamento médico, pois ia começar o tratamento de quimioterapia. Bruno estava 14 quilos abaixo do seu peso habitual e com apetite reduzido. Durante a consulta, ele falava pouco. No entanto, se mostrava otimista com o cuidado que a família lhe estava prestando. A esposa e a filha tomaram a frente e falaram muito animadas. Bruno está com alimentação muito saudável. Está comendo brócolis quase todos os dias, beterraba para o sangue, arroz integral e somente carne branca. Além de outras informações sobre a alimentação do Bruno. Enquanto Bruno permanecia calado, eu perguntei se ele estava aceitando bem a comida e se a comida estava gostosa e se ele estava fazendo boa digestão, entre outras perguntas que fazem parte da anamnese nutricional. As respostas eram monossilábicas e sempre positivas. Após colher todas as informações, expliquei ao Bruno e à sua família que, devido ao tratamento, aquele tipo de alimentação, farto de legumes, verduras e cereais integrais, não era o mais recomendado, porque possivelmente ele apresentaria diarreia e teria que fazer uma dieta com baixo teor de fibras. Disse que manteríamos as preferências por carne branca magra, pouca gordura e restrição de guloseimas, mas sem proibições. Eu iria prescrever um suplemento nutricional oral para fortalecer o organismo, muito enfraquecido, e fazer orientações específicas para melhorar o consumo de proteínas e líquidos, bem como o controle dos sintomas. Enquanto fazia as minhas orientações, a filha fez uma objeção, perguntando num tom perplexo: "Mas o que ele está comendo não é saudável?" Então, expliquei que pessoas em tratamento de qualquer tipo de câncer podem apresentar diversos sintomas que vão, em alguma medida, prejudicar a alimentação. Consequentemente, o mais importante naquele momento era ter uma alimentação adequada para fornecer nutrientes e ajudar no controle de sintomas. De igual modo, agradável aos olhos e ao paladar. Além disso, esclareci outras dúvidas que iam surgindo. Finalizei a consulta. Parecia que tudo estava bem compreendido. 15 dias depois, Bruno voltou para a segunda consulta de nutrição com a família. Relatou ter começado a quimioterapia, mas que estava bem, que os sintomas foram leves e que tinha melhorado com o medicamento prescrito pelo médico. Fiz nova anamnese, nova checagem de peso e verifiquei que o relato dele não estava congruente com a perda de peso e o declínio apresentados. Bruno havia perdido mais de 2 quilos em 2 semanas. Perguntei se estava tudo bem mesmo, e a resposta afirmativa dele e da família me deixou menos preocupada. O importante era o que Bruno dizia. Ele era o protagonista e quem me dava informações para eu fazer o meu trabalho da melhor forma, pensei. Reforcei as orientações, esclareci uma dúvida ou outra, finalizei a consulta. Mais uma vez, parecia que tudo estava bem compreendido. Passaram-se mais 15 dias e Bruno voltou para a terceira consulta, acompanhado da família. Relatou ter feito 2 sessões de quimioterapia, que estava bem, que os sintomas foram leves, que havia seguido as orientações nutricionais e usado o suplemento alimentar. Após nova checagem de peso, verifiquei que Bruno tinha perdido mais de 2 quilos desde a última consulta. Nessa ocasião, eu disse ao Bruno: "Tem alguma coisa errada. Você não tem queixa de náuseas, vômitos ou diarreia. Diz que come bem e usa o suplemento, mas já perdeu 4 quilos em 4 semanas. Um total de 18 quilos desde que você fez a cirurgia. O que está acontecendo? Como eu posso te ajudar?" Naquele momento, Bruno começou a chorar copiosamente e um clima constrangedor se instalou no consultório. Ele chorava como criança ao lado da esposa e da filha, que não sabiam o que estava acontecendo. Afinal, elas estavam ao lado dele, cuidando, apoiando e fazendo o melhor que podiam. Alguns minutos depois de tentar acalmá-lo, eu chamei a psicóloga para nos ajudar, com o consentimento do Bruno. Qual era o problema? Bruno era viciado em Coca-Cola e desde a cirurgia sua família não permitia que ele tomasse nem um pouquinho de refrigerante, nem comesse as guloseimas que ele estava habituado.
Bruno não tinha hábito de almoçar e amava comer salgadinho com Coca-Cola. Ele dizia: comida de verdade somente no jantar quando eu chego em casa. Bruno não gostava de comida saudável. Sua comida era básica: arroz, feijão e carne. No entendimento de Bruno, suas refeições estavam sem graça, sem tempero e sem vida. Bruno estava comendo forçado entre aspas aqui, uma comida que ele não gostava e cheio de culpa por não corresponder à expectativa da esposa e da filha. Como a mediação foi feita? Eu e a psicóloga orientamos a família que não valia a pena obrigar o Bruno a comer o que não gostava. O diagnóstico e os tratamentos eram situações estressantes que afetariam o apetite, provocando perda de peso. Por isso, ele deveria ter uma alimentação mais compatível com seus hábitos, com restrições somente quando necessárias, por exemplo, para controle de sintomas. Explicamos ao Bruno e à família que durante o tratamento de quimioterapia, vários sintomas poderiam surgir e que a alimentação deveria estar compatível com o controle dos sintomas, para não prejudicar o apetite. Bruno foi encorajado a falar com clareza do que gostava e do que não gostava. De fato, sentiu-se seguro para dizer que queria tomar um pouco de Coca-Cola. Bruno foi encaminhado para o acompanhamento psicológico. Ele aceitou a sugestão e mantinha a consulta da nutrição nos prazos estipulados. Resultado: Bruno estava mais animado, mais leve, comendo melhor e recuperando o peso lentamente. Numa das consultas, ele me disse: doutora, a senhora sabe que a boca está com gosto diferente e que não consigo nem tomar mais Coca-Cola. Está muito ruim. Bruno terminou o tratamento 1 ano depois. Entretanto, faleceu 2 anos após o diagnóstico. Aprendizado desse caso: a comida só é saudável quando faz bem e é comida com prazer. Tudo a ver com o que temos apresentado aqui durante todos esses capítulos. O livro Comendo com Prazer até o Fim, ele vai justamente trazer a dimensão do valor da comida para os pacientes. E aqui a gente precisa respeitar esses valores, precisamos também, dentro do possível, fazer todos os ajustes para que a comida, a alimentação, traga benefícios em todos os sentidos, não só apenas fisiológico, ofertando nutrientes, mas também que seja um momento de conforto, de prazer, de resgate, porque a vida não está na nossa mão, no nosso controle. A doença, muitas vezes, ela também foge do controle e a gente precisa entender que, enquanto a vida, há esperança, e enquanto a esperança, por que não desfrutar do prazer que ainda é possível? Bruno conseguiu ter prazer nos seus últimos dias de vida. E eu quero reforçar aqui aquilo que temos falado em todos os capítulos, em todos os vídeos. A alimentação é cuidado em todo tempo e precisamos estar atenta aos detalhes, porque por mais que a pessoa não fale, a gente precisa observar o seu comportamento, como ela está reagindo frente àquela situação. Eu agradeço a sua presença até o momento, ficou comigo até o final do vídeo, peço o seu like e se você achar que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe. Um beijo e até o próximo.